Inclusive, ainda sobre esse assunto, o líder do PT na Câmara, o Lindbergh Farias, ele afirmou que Tarcísio de Freitas estaria tendo uma conduta imprópria para um governador de São Paulo, diante de um julgamento do tamanho desse. Vamos ouvir. O governador de São Paulo, Tarcísio, está aqui, na minha opinião, numa conduta que não é a conduta do governador de São Paulo, que devia ser uma conduta de respeito ao Supremo Tribunal Federal, num julgamento histórico que deve levar à condenação um ex-presidente da República. Então nós temos uma articulação aqui, na minha avaliação, claramente ilegal e inconstitucional. Bom, a gente vai analisar então essas falas e também esse debate que está ganhando força da anistia com o Diego Tavares, o nosso analista do dia. Diego, a gente observa agora que vai ser uma guerra de narrativas, né? A oposição de um lado, o governo do outro. E como é que vai ficar essa situação de Tarcísio, né? Se aproximando de novo da família Bolsonaro, mas continuando ali numa posição delicada. Exatamente, Márcia. Mas o Tarcísio, desde o início de seu mandato, ele tem se mostrado um verdadeiro mestre no que se relaciona a esse posicionamento em relação ao eleitorado bolsonarista. O Tarcísio, eu digo sempre, é um dos poucos políticos que consegue conflitar com o Bolsonaro em determinadas pautas e mesmo assim não sofrer desgaste com o eleitorado bolsonarista. Foi assim quando ele subiu no palanque do Lula para a inauguração da obra do túnel Santos-Guarujá. Foi assim quando o Bolsonaro pediu para que a oposição do governo reprovasse a reforma tributária e Tarcísio foi a Brasília, como está fazendo agora, para dialogar com os deputados e tentar emplacar a reforma tributária de uma forma menos danosa ao Estado de São Paulo, e tem sido assim em relação às articulações para as eleições de 2026. Sempre bom lembrar que o Tarcísio, com esse movimento, de fato, acalmou o bolsonarismo, mas até ontem Eduardo Bolsonaro ainda se posicionava no sentido de almejar uma candidatura caso Jair Bolsonaro não venha a ser candidato à presidência da República em 2026, o que é, na minha avaliação, praticamente certo, já vista a situação dele junto aos processos do STF e também em relação à inelegibilidade já declarada pela Justiça Eleitoral, sentença já transitada em julgado, ou seja, não é mais passível, pelo menos pela via do processo originário, de reforma. O fato é que cada vez mais isso se consolida numa situação na qual Tarcísio de Freitas será o candidato à presidência da República em 2026. O próprio movimento também do prefeito Ricardo Nunes, que a todo momento, desde as últimas eleições, procura colar a sua imagem em Tarcísio, corrobora com isso, já vista que, com uma eventual candidatura de Tarcísio de Freitas à presidência da República, a vaga para o governo do Estado, as pesquisas apontam isso, está muito suscetível para ser conquistada pelo atual prefeito de São Paulo, prefeito Ricardo Nunes. Então, é um movimento político, evidentemente, visando as próximas eleições, consolidando a figura de Tarcísio de Freitas como o indicado do próprio Jair Bolsonaro e herdando, assim, o espólio dos votos bolsonaristas que, com a situação de inelegibilidade e a situação dos filhos do presidente da República, do ex-presidente da República, também não se mostram aptos nesse momento a disputar a cadeira presidencial. A gente vai ter que acompanhar porque, claro, a política, como foi dito por José Luiz da Atena no último pleito, é como nuvem, né? A gente olha hoje, está de um jeito, daqui a pouco a gente olha, mudou tudo. Mas o fato é que começa a se consolidar essa situação no campo da direita brasileira. Eu ainda faço uma outra pergunta ao Diego, aqui, Diego, sobre a anistia, sobre essa articulação no Congresso Nacional. A gente sabe que aqui na capital federal nada é feito sem um acordo e tudo é feito com reações. Se a anistia for aceita no Congresso Nacional, existe a chance de alguma reação do STF? Exemplo, no Supremo Tribunal Federal ainda estamos vendo uma discussão sobre as emendas. Existe uma chance de uma eventual decisão de acabar com essas emendas dos parlamentares, o que seria um impacto direto no Congresso Nacional? Bruno Pinheiro, eu não diria que existe uma chance, eu diria que isso é praticamente certo. No passado recente mesmo, o ministro Alexandre de Moraes e outros ministros da Suprema Corte já afirmaram que, como o processo a respeito do golpe de Estado tramita no STF, uma eventual anistia em relação a esses crimes supostamente praticados pelos réus também teria como palavra final uma decisão do Supremo. Então, eu não tenho dúvida que caso o tema da anistia avance no Congresso Nacional, certamente após a aprovação, ele será sim levado à Suprema Corte, como é praticamente e infelizmente, né, porque não é nada republicano que o Supremo Tribunal Federal torne-se instância final de absolutamente tudo, inclusive do processo legislativo, mas isso se tornou uma prática dos partidos que são derrotados nas discussões do parlamento. Perde no parlamento, leva a discussão
para o Supremo Tribunal Federal. Não tenho dúvida que, se a anistia for aprovada, a base do governo muito provavelmente leve essa situação ao Supremo também para apreciação, e alguns dos ministros já praticamente, com o julgamento que está em curso, certamente votarão pela inconstitucionalidade dessa anistia. Teve uma declaração de um ministro agora recentemente também, dizendo que, pela natureza dos crimes, como são crimes que supostamente atentariam contra a própria democracia, seria inconstitucional uma anistia sobre esses crimes. Mas o fato é que todo o regramento sobre a anistia atribui a competência dessa avaliação ao Congresso Nacional e não tem nenhuma limitação a respeito da natureza dos crimes. Então, de fato, essa discussão deve sim terminar no Supremo Tribunal Federal, mas isso, como eu disse no início do meu comentário, não é nada republicano, para não dizer inconstitucional.